Vós ouviste as blasfêmias que vos parece, e todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhes: profetiza. E os servidores davam-lhes bofetadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia está a dizer nesse texto falando do sumo sacerdote que rasgou as suas vestes, por conta que chegou o momento de Jesus. E eles acharam o verdadeiro culpado por tudo. Para eles o culpado era Jesus. E nós entendemos que hoje se comemora, alguns se comemoram a morte de Cristo. Mas hoje é um dia de... Hoje muita gente comeu muito, bebeu muito, porque hoje está assim, bebeu muito, curtiu muito, mas não sabe a importância do dia de hoje. Hoje seria um dia para nós comer pouco, orar mais, jejuar mais, matar mais a nossa carne e santificar-se a Deus. Porque é considerado o dia de hoje a morte de Cristo. É considerada a morte daquele que deu a vida por mim e por você. Só que nos tempos atuais as pessoas não estão mais fazendo isso. As pessoas querem saber de farrear, querem saber de curtir, querem saber de farra, de festa. E hoje é um dia triste e ao mesmo tempo um dia alegre. Um dia triste porque se nós voltarmos atrás, onde Jesus mandou Pedro e João ficar aguardando ele, que ele foi orar, vigiar e orar, e que eu vou orar. Quando Jesus volta, ele está dormindo. Jesus está orando ao Senhor e fala assim: Pai, se for possível, aparta-te de mim esse cálice. Porque Jesus sabia o que já ia acontecer. Ele já estava ciente do que ia acontecer com a vida dele. E ele orando, ele falou com Deus: Pai, se for possível, aparta-te de mim esse cálice. Mas, irmão Marconi, por que você leu esse texto? Porque esse texto, esse versículo 63, dá uma ênfase toda no dia de hoje. Porque quando a Bíblia diz que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, diz: para que necessitamos mais de testemunha? Ou seja, não tinha mais como para eles apontar que Jesus não era culpado. Para eles, Jesus era culpado de tudo que estava acontecendo. Eles achavam que Jesus estava blasfemando contra Deus. Então não tinha outra situação a não ser eles acusarem Jesus. E acusaram de morte. A Bíblia relata que eles acusaram Jesus de morte. Só que nós paramos para pensar, e quando eu paro para pensar, eu começo a entender que essa acusação tinha um fundamento para aquilo. Essa acusação tinha um fundamento, essa culpa que eles colocaram em Jesus tinha um fundamento. E esse fundamento era para que eu e você estivessem aqui hoje. Essa culpa que eles colocaram em Jesus era para que eu e você estivessem aqui hoje, estamos aqui hoje. Porque foi através da morte de Cristo que nós estamos aqui. Através da morte de Jesus que os meus pecados foram sarados. Os seus pecados foram sarados. Através da morte dele da cruz que nós estamos aqui. Por conta disso nós estamos vivos hoje. E aí eu paro para pensar, eu começo a imaginar na minha mente quando Jesus estava sobre aquela cruz. A Bíblia relata que só tinha 5 pessoas embaixo. Aí eu comecei a me perguntar: cadê todos aqueles que Jesus fez o milagre? Cadê o cego? Cadê o aleijado? Cadê o coxo? Deus. Cadê os leprosos? Só tinha a mãe de Jesus e mais 4. Quando Jesus estava sobre aquela cruz, entregando a vida dele por mim e por você. E no tempo de hoje não é diferente. Nos tempos de hoje não é diferente. Nós vamos para a casa do Senhor, a gente conta as pessoas de dedo. A gente conta as pessoas de dedo na casa do Senhor. Por quê? Porque a morte de Cristo não tem mais importância hoje. A morte de Cristo não tem mais importância hoje. E quando foi dito aqui na abertura do culto sobre nós matarmos a nossa carne e viver o Espírito, foi isso que aconteceu no dia de hoje. Foi isso que aconteceu no dia de hoje, antigamente. Foi isso que aconteceu.
Muitas vezes nós colocamos tantos empecilhos de vir agradecer a Deus, de vir orar ao Senhor, de vir louvar o Senhor. E quando chega no dia, nós paramos para pensar: Jesus morreu por mim. O louvor estava aqui louvando, eu estava ali meditando. Eu falei: Senhor, às vezes eu sou tão falho com o Senhor, Jesus. Eu deveria te buscar mais, eu deveria te louvar mais, eu deveria te agradecer mais. Porque o Senhor fez tanto por mim, eu faço tão pouco. Eu faço tão pouco com o Senhor e eu estou achando que estou fazendo tudo bastante. Estou achando que estou fazendo muito. Mas aqueles tapas que Jesus tomara, aqueles xingamentos, Jesus carregou aquela própria cruz, aquilo ali foi para me dar vida. 40 chicotadas, aquilo foi para me dar vida. Aquilo ali foi para que eu e você, minha família, a sua família pudesse estar aqui hoje. E o que nós estamos fazendo para agradecer a Deus por isso? O que nós estamos fazendo em termos de gratidão para com Deus por isso? O que nós estamos fazendo? Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que Judas ia cair. Jesus sabia que aquele discípulo, na hora que ele estivesse na cruz ali, e embora não ia ficar ninguém, só ia ficar a mãe dele, e andaram com Jesus, os próprios discípulos andaram com Jesus e não ficaram quando Jesus estava na cruz, só 5 pessoas. E o mais interessante é que nós vemos adiante que a Bíblia fala que quando leva Jesus a Pilatos e a Herodes para poder ver qual é a causa de Jesus, Herodes fala: eu não tenho nada contra esse homem. Eu não tenho nada contra esse homem. Volta de novo para Pilatos, volta de novo para Pilatos, e Pilatos fala: eu também não tenho nada contra esse homem. Já que vocês querem, o leproso queria, já que o leproso estava lá, o cego, o humano que foi curado, queria que matasse Jesus. Então, Pilatos falou: lava minhas mãos, agora é com vocês. As mesmas pessoas que estavam gritando quando Jesus entrou em Jerusalém, Hosana, Hosana, que vem bendita em nome do Senhor, eram as mesmas pessoas que estavam acusando Jesus para ser crucificado. Eram as mesmas pessoas que estavam acusando Jesus para ser crucificado. Estavam apontando. Eram as mesmas pessoas. E o que nós estamos fazendo? E o que nós estamos fazendo por Cristo? Jesus foi crucificado, carregou aquela cruz, o povo soltou um ladrão, o povo soltou Barrabás, o povo soltou Barrabás e mandou crucificar Jesus. É verdade. O povo falou: solte Barrabás, que era ladrão, criminoso, assassino, e crucifica Jesus, que não devia nada. É verdade. Crucifica Jesus. Crucifica Jesus. E nós estamos fazendo igual o povo que fazia antigamente. Nós estamos crucificando Jesus novamente com as nossas atitudes, com nossos atos inconsequentes. Nós estamos fazendo igual o povo antigamente. E Jesus está tendo sempre misericórdia de nós. Jesus está sempre cuidando de nós. Jesus está sempre nos guardando, nos livrando, nos protegendo. E nós estamos fazendo igual o povo. E ainda assim o amor de Jesus é infinito. É infinito. Porque naquela mesma noite, Jesus salvou um ladrão. Naquela mesma noite, Jesus falou com esta noite você estará comigo no paraíso. Olha para você ver o tamanho do amor desse homem. Olha para você ver o tamanho do amor de Jesus por mim e por você. Olha para você ver. Porque o povo hoje, gente, o povo tirou dia para não comer carne. Isso é uma tradição pagã. Isso é tradição pagã, porque a carne é abençoada, o peixe é abençoado. Isso é tradição pagã. Sabe por quê? Porque muitos daqueles viram Jesus todo cortado, todo chicoteado, todo marcado, apanhando por mim e por você. O povo ficou receoso. Sabe o que o povo fez? Hoje ninguém come carne, comemos peixe. Hoje ninguém come carne, comemos peixe. Tem gente hoje que se não tiver peixe não come. Tem gente hoje que se tiver peixe não, se não tiver peixe não come carne. Porque vive a tradição pagã. Porque vive a tradição pagã. Mas só que não entende o verdadeiro motivo da morte de cruz na cruz, de Cristo na cruz. Não entende o verdadeiro motivo. Só que muitos acharam
Jesus era culpado, que Jesus era o blasfemador, estava blasfemando em nome de Deus, porque Jesus não tinha meias palavras, não. Ele tinha autoridade de Deus para falar. Quando Deus mandava ele falar, ele falava. Ele não tinha negócio disso, me disse não. A primeira pregação de Jesus, quando ele começou a ministrar, foi dizendo para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não tinha negócio de estar passando mão na cabeça de crente de ninguém, não. E não tem até hoje. Não tem. E quando Jesus foi para aquela cruz, os soldados têm certeza de que Jesus estava morto. Eles enfiaram a lança de Jesus. Eles têm certeza que Jesus estava morto, que estava sendo culpado de tudo. A Bíblia diz que o sacerdote, pessoas que conheciam as leis, ele não conhecia a palavra, conhecia as leis. Porque quem conhece a palavra de verdade age diferente. Aleluia. Quem conhece a palavra de Deus de verdade age diferente. O sacerdote conhecia as leis criadas por homens, e não a lei verdadeira de Deus. Não conhecia a lei verdadeira de Deus, conhecia as leis criadas por homens. Então a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e falou: o que mais precisamos para testemunhar que esse homem é culpado e blasfemado contra Deus? Tudo aí começa essa história do vídeo hoje. Jesus foi morto na sexta-feira. Ficou sábado, enterrou na sexta-feira, às 3 horas da tarde. A Bíblia fala aqui, a história completa: o véu se rasgou e ele foi enterrado, ficou no sábado. No domingo, pela manhã cedo, Jesus ressuscitou. Tudo já tinha se cumprido da forma que ele falou. Jesus ressuscitou e está aí, prestes a voltar novamente. Ele está prestes a voltar novamente para buscar eu e você, para buscar a sua igreja. A igreja de Jesus é eu e você. Não é essa aqui, não, é eu e você. Aleluia, Jesus. Mas você sabe somente quem vai para lá, está com ele, quem faz a vontade dele. Aleluia, Deus. Só vai estar com ele quem faz a vontade de Jesus e não a sua própria vontade. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós ficamos para trás. Judas andava com Jesus e fez a sua própria vontade. Se ele fizesse a vontade de Jesus, ele não trairia. Ele fez a sua própria vontade. Pedro, antes de conhecer o verdadeiro Jesus que ele seguia, ele fez a própria vontade, negando Jesus a 3 vezes. Quando ele passou a conhecer Jesus, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo, fazer a vontade de Cristo, ele falou: mestre, bom contigo. Jesus falou: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Não é assim? Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade e nós nos perdemos no caminho. Verdade. Temos que fazer a vontade de Cristo. Independente do que aconteça, independente do que vai acontecer, nós temos que fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele povo foi influenciado pelo capitão, foi influenciado pelo capitão de Herodes a crucificar Jesus, a condenar Jesus, porque achavam que Jesus estava blasfemando contra Deus. O problema deles era só esse, porque eles achavam que conhecia a lei, que conhecia a palavra, e tudo que Jesus falava em nome de Deus, eles achavam que Jesus estava pregando contra Deus, estava falando em vão. Eles queriam culpar Jesus por alguma coisa. Como Pilatos falou que não tinha como culpar o homem daquele, Herodes também, que era o governador, falou que não tinha como culpar o homem daquele, então bora partir para o povo. Bora partir para aqueles que ele curou, para aqueles que ele libertou, para aqueles que ele transformou, para aqueles que ele era aleijado e fez andar, porque eles, ao mesmo tempo que aceitou o benefício, vai agora fazer mal, vai crucificar Jesus. E foi dessa forma. Quando partiu para o meio do povo, o povo gritou: crucifica, solta Barrabás, solta o ladrão. Os tempos de hoje não é diferente, não. Você vê de gente inocente pagando por pessoas que erram e cometem coisas erradas. Vocês veem reportagens de pessoas que passou anos e anos presos porque não foi ele que cometeu, outra pessoa. Não é diferente. Não é diferente. Mas tem coisas que é para o nome de Deus ser glorificado. E a gente
coisas que é para o nome de Deus ser glorificado na minha e na tua vida. Glória a Deus. Quando eu recebi a mensagem, hoje eu pastor, pastora. Ela me deu o Pai do Senhor, já me soltou a bomba no meu espelho. Mas foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Valeu, pastor, que hoje soltou a bomba no meu espelho. Quando eu recebi a mensagem, eu comecei a meditar. Falei, hoje é sexta-feira da paixão. Hoje para nós cristãos, é um dia muito importante. Para nós que servimos a Deus, é um dia muito importante. Nós que entendemos que Deus é o ser supremo em nossa vida, é um dia importante. Porque foi através da morte de Cristo que nós estamos aqui. É, Jesus. Verdade, glória a Deus. Esse é um dia para nós centrarmos, foi dito na abertura de Romanos aqui, Romanos 8, primeiro, se não me engano, se não me falo agora, sobre nós matarmos a nossa carne e viver no Espírito. Viver no Espírito. Porque Jesus é Espírito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se nós for agirmos, irmãos, pela nossa carne, nós perecemos, nós padecemos. Porque a Bíblia diz que a nossa carne é fraca, mas o Espírito é forte. Se nós for fazer de acordo com a nossa carne, nós não saímos do lugar. Se nós for fazer de acordo com a vontade da nossa carne, nós só partimos para o lado errado do pecado. Porque a nossa carne tem tendência a levar-nos a pecar. A nossa carne tem tendência a levar-nos ao erro. Então nós temos que aprender a viver no Espírito. Nós temos que aprender a viver no Espírito. Como foi ministrado aqui na abertura do culto, o Senhor já começou a falar comigo, porque a palavra é sobre isso. Porque Jesus deixou a carne dele se ir para que nós podemos viver. Né? Para que nós podemos viver. A carne de Jesus morreu aquele dia, mas o Espírito não. A carne morreu, mas o Espírito não. E Jesus sofreu aquilo tudo, a Bíblia diz que não teve uma costela quebrada. Não teve um osso defraudado, né? Tudo de acordo com o propósito de Deus. O que eu quero mencionar nesta noite, através dessa palavra, é que nós possamos viver mais um pouco para Deus. Fazer mais um pouco para Deus. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo porque estamos vindo ao culto, na quarta, no domingo e na sexta, que é o culto nosso, na quarta, no domingo e na sexta, e na terça nós estamos fazendo tudo. Mas para um pouco para pensar na morte de cruz de Jesus. Para um pouco para pensar naquilo que Jesus fez por mim e por você. Será que nós estamos fazendo tudo mesmo? Será que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus mesmo? Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor mesmo? Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer para mim e para você? Será que nós não estamos no meio daquela multidão que realmente disse crucifica, crucifica, crucifica? Será que nós não estamos no meio dessa multidão? Porque eu creio que se Jesus voltasse hoje, pouca gente subiria. É, Deus. Pouca gente subiria. É verdade, Deus. Pouca gente subiria, porque nós estamos crucificando Jesus. Nós estamos falando crucifica, crucifica, crucifica. Enquanto isso, Jesus está com a mão estendida. Venha, bendito meu Pai, venha. Aleluia. Venha que eu sare as suas feridas. Venha que eu te perdoo. Venha que eu te liberto. Venha que eu te curo. Venha que eu te salvo. Jesus está falando assim para nós. Muitas vezes nós estamos gritando crucifica, crucifica. A palavra desta noite é isso, igreja. E quinta-feira e domingo, depois de amanhã, nós cristãos vamos comemorar. Nós cristãos vamos comemorar o renascimento de Cristo. Nós cristãos vamos comemorar o renascimento de Cristo. Né? O ressuscitamento de Cristo. A ressurreição de Cristo. Agora, quem não tem entendimento, comemora a Páscoa. Quem não entende que Jesus morreu por aquela pessoa, comemora a Páscoa. Mas o presbítero Marconi aqui está disposto a receber chocolate. Se a igreja tiver a fim de dar, não dispensa. Se a igreja
dar chocolate alguma coisa, você dispensa? Chocolate sim. Dispensa? Também não dispensa chocolate sim. Mas nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E isso também é motivo de alegria. Domingo nós estamos aqui de novo para adorar o Senhor, para glorificar e exaltar o nome dele. Glória a Deus. Glorificar e exaltar o nome dele. Amém, igreja? Amém. Paz do Senhor, do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor nos concedeu. Uma palavra de gratidão, ao mesmo tempo, né? Gratidão ao mesmo tempo uma palavra de autoestima para que nós possamos mais servir a Jesus. Eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui, a família reunida. E eu quero fazer um convite ao meu amigo Bruno, que está aqui com a esposa, com os filhos, toda a família reunida. Ele também entenda que essa morte de Cristo na cruz foi para que ele pudesse estar aqui hoje com sua família. E não existe momento melhor de você estar com sua família na casa do Senhor. É melhor do que estar lá fora no bar, estar no meio da esquina, ter que passar vagabundo e atirar e acontecer coisa pior. Você está aqui na casa do Senhor, está ouvindo a palavra do Senhor, está sendo guardado por Cristo Jesus. Você e sua família estão protegidos. Se você tiver interesse, sentir a vontade de aceitar Cristo hoje, eu te faço um convite. Não é meu nome, não de Cristo Jesus, porque hoje é um dia que nós celebramos a morte e a vida. A morte de Cristo em nossa vida, porque Ele morreu por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No final do culto, o pastor vai estar orando por você, se aceitar Cristo. Mas não venha porque o Marcão está aqui te convidando, não. Venha se Jesus tocar em seu coração e falar assim: não, meu filho, é hoje. Porque não adianta eu forçar você vir e amanhã depois você não está mais. Venha com seu coração aberto para Cristo fazer, mover na sua vida e na sua família. Se tiver interesse, mais tarde, nada. Vai terminar o culto, você pode chamar o pastor e a gente vai estar orando. O pastor vai estar orando pela sua vida e pela vida da sua família. É bom a gente viver na presença de Deus. Fala para você, porque para fundo não também. Eu conheço coisas aí fora que hoje eu não sinto falta. Eu sinto falta mais é de Jesus mais vezes na minha vida, mais presente na minha vida. Glória a Ele está Deus. sempre disposto a me abraçar cada vez mais. O que falta é eu se chegar mais a Ele. Ele nunca vai fugir de mim. Hoje, à tarde, meu filho falou assim: pai, agora à noite, já um pouquinho da noite. Pai, eu estou vendo arco-íris, pai, arco-íris. Ah, meu pessoal, minha esposa em casa e ele. Aí eu falei assim: meu filho, aquilo ali é a aliança de Deus que fez contigo. Aí, pai, aliança de casado? Desse jeito. Aliança de casado, eu falei: não, pai, aliança de Deus conosco é diferente. Não é aliança de casado, não. É aliança de que Ele é fiel na minha vida e na sua vida. É aliança de que Ele prometeu para mim e para você, prometeu para os meus pais lá atrás, os pais de sua mãe lá atrás, vai se cumprir. Essa é a aliança de Deus para a nossa vida. Eu deixo com você, Bruno, que você decidiu no final. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Essa é uma palavra do Senhor. O Senhor veio colocar no coração de cada um aquilo que Ele achar que é melhor para que possam entender a palavra do Senhor. Eu agradeço aos meus pastores mais uma vez pela confiança e agradeço a meu